Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cura, quem vos fala. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui sobre marketing negativo, especificamente falando do caso do GTA, né, da Rockstar. Eu vou estar deixando um card aqui, vai aparecer em algum lugar aí. Também vai aparecer aí embaixo. Você pode clicar lá e entender o que eu estou falando. Hoje eu vou trazer um outro caso muito parecido, que é o caso do marketing negativo feito pela NetherRealm Studios, né? Aí já não é a Rockstar, é o pessoal que faz aí o Mortal Kombat. E é deles que a gente vai falar. Eu não vou me ater a explicar o que é marketing negativo, nem a dar a definição do marketing negativo, porque eu já fiz isso no primeiro vídeo lá no caso da Rockstar, é só você ir lá e você vai entender qual é a definição de marketing negativo. O que a gente tem que entender aqui é como a Rockstar usou isso como medida de impulsionar as próprias vendas. Mortal Kombat sempre foi um marco dos games, né? Ele sempre foi um marco dos games ali, ele sempre trafegou entre muitas críticas, principalmente pelas suas campanhas publicitárias e peças publicitárias vinculadas ao jogo ser extremamente violento visualmente. E realmente ele é visualmente violento. E eles aproveitaram desse visual violento para criar marketing em cima disso. A NetherRealm Studios, ela deliberadamente, ou seja, por vontade própria, usou da publicidade negativa que esse excesso de violência gera para reforçar o estereótipo, ou seja, literalmente se esforçando para parecer mesmo violento e para tirar até sátiras com aqueles que os achavam violentos. Ou seja, ele usou isso como um meio de marketing. Inclusive, a NetherRealm chegou a associar isso com uma propaganda, uma peça publicitária, com, com os seguintes dizeres, abre aspas, Mortal Kombat não é para crianças, fecha aspas. Isso porque a criação do Mortal Kombat gerou uma controvérsia enorme na época do MK1 ainda. Do MK1. Não era nem esse gráfico lindo que a gente está vendo, não. Era um gráfico bem menos texturizado, com pessoas de grupos religiosos e até pessoas mais, digamos assim, mais tradicionais, dizendo que o game incentivava deliberadamente a violência e fazia com que crianças ficassem mais violentas. E isso não tem comprovação científica nenhuma, mas foi a alegação da época. Ao ponto das autoridades estadunidenses terem que tomar uma iniciativa legal. Isso mesmo. Por causa dessa comoção, falando que o GTA, que o Mortal Kombat era violento, que incentivava a violência, que não sei o que, vamos lembrar que é o Mortal Kombat 1. Ou seja, não tem os gráficos realistas que a gente tem hoje. Mas tinha aquela discussão de que o Mortal Kombat era violento, que não sei o que lá mesmo, que não sei das quantas, e não sei o que. Depois a NetherRealm, pra piorar ou pra zoar, ainda lançaram os Fatalities também, que ficaram conhecidos como Bay Ballads. Eu vou explicar isso depois, o porquê que isso é uma zoação. Mas eles literalmente não se esforçaram para amenizar a violência, né? Criaram o Bay Ballad, mas não para amenizar a violência, para caçoar dos mais conservadores. Então, o governo teve, sim, de tomar uma iniciativa, criando ali as faixas etárias de games, né? Que é um código que é usado até hoje para determinar qual faixa etária pode jogar qual game, né? Se tem o game livre, tem o game para 10 anos, tem o para 12, o para 14, o para 16 e o para 18. Sim, existe uma faixa etária para games, essa lei foi criada na época do MK, se não me engano, MK2, MK3. Com a comoção geral e tendo criado a lei do estatuto que regulariza as idades, né, para que possam jogar alguns games, o pessoal pensou assim, beleza, agora o pessoal que cria Mortal Kombat, né, da NetherRealm Studios, vai amenizar o game, vai deixar ele menos violento para poder vender mais, porque agora tem uma faixa etária. Não, ela não se incomodou em ser encaixada na faixa etária de 18 anos. O Mortal Kombat até hoje é considerado um jogo para maiores de 18. E ele não se incomodou com isso. Ele se valeu disso como propaganda, dizendo com a frase de propaganda de que o Mortal Kombat não era para crianças, ou seja, ele estava reforçando a ideia do governo de que ele não era para crianças e reforçando a ideia de violência, melhorando seus gráficos e liberando ainda mais movimentos de fatalities ou de brutalities ou de coisas mais violentas ainda e que fossem mais graficamente apelativas
porque naquele momento, vincular a imagem dele ao negativo, ao violento, chamava a atenção dos jovens. E chama até hoje, né? É um diferencial deles. Porque eu falei que o uso do Beyblade não é para amenizar o jogo. Todo mundo pensou que a criação do Beyblade fosse para amenizar o jogo. Tipo assim, dar um fatality que você não precise matar o oponente. Né? Você pode simplesmente transformar ele em um bebê. Mas não é essa a intenção. É para fazer com que o oponente seja humilhado, você ao invés de matar, transforma ele em um bebê inofensivo. E ele começa a chorar. Muitos desses bebês começam a chorar. E esse choro de bebê, choro de criança, segundo algumas teorias, seria uma gozação da equipe do Mortal Kombat com os conservadores, ou seja, o choro dos conservadores, como bebês chorões, né? Hoje em dia o jogo é tolerado mais facilmente, mesmo porque tem um cenário gamer competitivo que paga mesmo, né, de cenário pro player e tudo mais. Mas ainda assim, hoje é muito criticado, até por causa da evolução gráfica, né? É muito mais fácil você ver tripas, vísceras e coisas mais pesadas, e isso também torna o jogo mais criticado. Se naquela época que a evolução gráfica era mínima, já acusavam o game de violência, imagina hoje que a gráfica é fenomenal, é espetacular e dá para você ver um inimigo, né, um oponente sendo dilacerado com um realismo absurdo. Então, hoje ainda tem uma criticazinha ferrenha por parte de alguns grupos de conservadores, mas hoje o jogo ainda é mais aceito. E, de novo, hoje em dia o Mortal Kombat bebe da fonte do jogo violento e não tá nem aí, né? Porque ele tem uma base de fãs muito bem estruturada e um cenário competitivo também muito bem estruturado. Então ele não liga de ser chamado de jogo violento e nem tampouco de ser comercializado para maiores. Uma coisa que os conservadores alegam até hoje é que não tem como garantir de que o Mortal Kombat seja vendido apenas para maiores de 18 anos e que só maiores tenham acesso ao game e que pessoas menores de idade, 10, 11 anos, podem estar jogando o jogo, visto que não há uma vigência que obrigue a inadequação do game e também tem mídias paralelas, ou seja, você vende para maiores, mas você não tem garantia de que aquele maior que comprou não vai colocar na mão de um sobrinho, de um afilhado, de um filho, etc. Ou seja, pode chegar na mão de um menor de idade. E que os menores são altamente influenciados, o jogo pode fomentar a violência e entra naquele mesmo discurso dos anos 1990. Só que aí eu vou entrar numa pauta que a Rockstar também já bateu a Rockstar bateu na tecla, a própria Midway Games também já bateu na tecla, e eu particularmente concordo. Quando você compra um jogo que é para maiores, e você é um maior de idade, você comprou, se você sabe que uma pessoa menor de idade vai jogar, aí passa a ser sua responsabilidade e não da empresa. Então essa discussão foi muito rebatida pela própria empresa, pela NetherRealm e pela Midway Games ou por qualquer outra vinculada a jogos de uso, né, ali com violência e tudo mais. Um adulto comprou. Legalmente, só um adulto pode comprar. Agora, qual acesso que esse adulto vai dar, aí já é de responsabilidade do adulto que é o comprador, e não da empresa, né? Depois dessa alegação de que maiores poderiam fazer com que o consumismo do Mortal Kombat, ainda que violento, chegasse à mão de crianças, para meio que rebater isso, além da empresa justificar, e é uma coisa bem viável, de que quem compra tem a responsabilidade sobre o produto, e para rebater muito esse aspecto de violento, eles colocaram o chamado friendship, ou seja, final amigo, em que você termina fazendo uma zoeira e tudo mais, cada personagem tem o seu. Ou seja, a opção de ser violento é sua. Você pode dar o friendship e terminar pacificamente, ou você pode fazer como a maioria de nós jogadores e dar um fatality e terminar com um F no chat para o seu oponente. Mas eles te dão a opção de terminar com um friendship, que é uma forma pacífica de se terminar uma luta. O Mortal Kombat bebe da fonte da violência há muitos anos e, sinceramente, ele não tem prejuízo com isso. Sério, ele não tem prejuízo com isso. Além de ele conseguir propaganda gratuita com marketing negativo, que é o caso, né? Que ele deixou que falassem mal dele pra caramba, deixou que fomentassem, nossa, que jogo violento, dá excesso de violência, as crianças vão ficar violentas e papum, virou assunto na mídia, virou assunto não sei aonde, virou assunto em reportagem de jornal, virou não sei o que, foi pro meio jurídico, criou uma lei que sanciona idades para games, porque a culpa disso aí foi do furdúncio causado por MK1.
Aí vem, fala, mas enquanto você está fazendo isso tudo, você está falando do jogo. O que eu estou fazendo aqui é falando da polêmica, mas se eu estou falando da polêmica, eu estou falando de MK. Então, enquanto você está falando do MK, você está fazendo propaganda. E gratuita, porque vocês não pagaram para fazer. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui agora é propaganda gratuita do jogo. E o que a mídia fez na época foi propaganda gratuita do jogo. O que o Congresso dos Estados Unidos fez na época foi propaganda gratuita do jogo. O que as reportagens aqui no Brasil e fora fizeram na época e ainda fazem alguns blogs é propaganda gratuita do jogo. Então, sim, eles não perdem com isso. Porque você fomenta a curiosidade de quem ainda não jogou. Se existir um ser na face da Terra que ainda não jogou MK, que eu acho que já não existe, a pessoa fica curiosa, nossa, mas que tal jogo violento é esse que todo mundo está falando? Vou lá jogar. E pronto, você tem mais um jogador. E sinceramente, o jogo é tão bom que você vai ficar cativo da franquia. Sim, o pessoal de Mortal Kombat, né, o pessoal da criação ali, o pessoal da equipe está vendo games dele envolvido em polêmicas muitas vezes, mas também tem uma base boa de fãs, tem um cenário competitivo bem formado, e inclusive esse que vos fala é fã do jogo. Então, assim, não vão perder dinheiro. E mesmo que paguem alguns processos, que já pagaram, não é nem a terça parte do que eles ganham. Então, eles ganham bem mais do que perdem, tá? O marketing negativo é uma estratégia de negócio muito perigosa, porque você deixa que falem mal de você para fazerem propaganda de graça. Ou seja, você não refuta aquilo que estão falando mal de você. Ao contrário, você até reforça. Só que você reforça um estereótipo. No caso do Mortal Kombat, o estereótipo de ser violento. Eles reforçaram esse estereótipo e tornaram ele a marca registrada do jogo. Era um risco? Era, porque poderia ter um cancelamento em massa do jogo e ninguém jogar. Mas ao contrário, gerou uma curiosidade enorme, gerou uma franquia enorme, que já tem muitos fãs, e um cenário competitivo enorme. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que eu já fiz um vídeo desse sobre o caso de GTA. Eu vou estar deixando no card, vocês podem ir lá assistir. Que também tem o caso do GTA detalhadinho. Esse aqui foi o caso do Mortal Kombat, que eu falei que eu ia fazer separado. Estou entregando para vocês de forma separada para ficar mais fácil e mais dinâmico. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. E até amanhã. Fiquem com Deus. E até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.